Você já se perguntou, mesmo que em silêncio, por que parece tão difícil se encaixar? Já percebeu aquele desconforto quase sufocante no meio de uma conversa vazia, rodeado de risos forçados, de comentários que não levam a lugar nenhum, de uma sequência interminável de frases que, no fundo, não significam absolutamente nada? Pois saiba, isso não é um defeito, isso é um sinal. Um sinal de que sua mente percebe aquilo que a maioria se recusa a enxergar. E aqui vai uma verdade brutal que ninguém teve coragem de te dizer até hoje. A vida social, para quem tem um mínimo de clareza, não passa de um teatro disfarçado. Um roteiro mal escrito, com atores que interpretam personagens que nem eles mesmos sabem que estão fingindo ser. Maquiavel entenderia isso melhor do que ninguém, porque ele sabia, com a precisão de quem estudou a natureza humana até seus ossos, que grande parte do que chamamos de vida social não é conexão, não é afinidade, não é afeto. É pura estratégia de sobrevivência social. É troca, é jogo, é disfarce. E talvez seja exatamente por isso que, quanto mais você percebe esse jogo, mais desconfortável ele se torna. Porque você começa a perceber as máscaras, os scripts, os comportamentos automáticos. Você enxerga, com uma clareza que chega a ser desconfortável, que a maioria das pessoas vive mais preocupada em parecer do que em ser, mais ocupada em agradar do que em ser verdadeira, mais empenhada em pertencer do que em existir de fato. E aqui mora o detalhe que separa os inteligentes dos ingênuos. Porque os inteligentes, mais cedo ou mais tarde, percebem que esse jogo não foi feito para eles. Não porque eles se acham melhores, não porque são arrogantes, mas porque eles veem o que os outros não conseguem ou não querem ver. Eles percebem que as conversas são, na maioria das vezes, apenas ruído, que os encontros são, na verdade, rituais sociais vazios, onde todos fingem estar felizes, interessados, presentes, quando na verdade estão apenas preenchendo o tempo, matando o silêncio, fugindo de si mesmos. E isso dói. Dói porque desde que você nasceu, te ensinaram que ser aceito é fundamental, que ter muitos amigos é sinal de sucesso, que estar rodeado de pessoas é sinônimo de felicidade. Só esqueceram de te contar que, para ser aceito, você teria que começar a morrer por dentro. Teria que negociar pedaços da sua autenticidade, sufocar sua essência, apagar lentamente quem você realmente é, em troca de migalhas de pertencimento. Maquiavel diria isso de forma fria, direta e inegociável. O preço de pertencer é muitas vezes a própria liberdade. E a pergunta que começa a se desenhar dentro de você é simples e incômoda. Vale a pena? Só que, diferentemente da maioria, você percebe. Você sente, mesmo que não consiga colocar em palavras, que há algo profundamente errado nesse jogo. E quando percebe, algo começa a quebrar dentro de você. Primeiro vem o desconforto. Depois vem a repulsa. Depois vem o desligamento. E esse desligamento não é sobre arrogância. Não é sobre se achar melhor do que ninguém. É sobre simplesmente não conseguir mais participar de um teatro onde todos fingem não saber que estão fingindo. E, à medida que essa percepção cresce, você começa a se afastar. Não fisicamente, mas mentalmente. O riso forçado te incomoda. A conversa superficial te sufoca. O roteiro social que um dia pareceu natural, agora soa como uma piada de mau gosto. E aí você entende, e não dá mais para desentender, que a vida social para quem pensa, para quem enxerga, para quem questiona, não é mais um espaço de conexão, mas um campo de ruído, de dispersão, de distração. E é aqui que começa o verdadeiro dilema. Porque, enquanto uma parte sua percebe tudo isso, outra parte ainda luta, ainda tenta se encaixar, ainda tenta fingir que não vê, que não sente. Afinal, desde criança te disseram que solidão é fracasso,
que quem não tem vida social é estranho, problemático, antissocial. Mas Maquiavel, se estivesse aqui, te diria sem rodeios: nada é mais perigoso do que se deixar levar pelo senso comum. E o senso comum grita, o tempo todo, que você precisa pertencer, que você precisa se encaixar, que precisa agradar, se moldar, se ajustar. Só que os inteligentes, mais cedo ou mais tarde, param de obedecer esse grito. Porque percebem que o custo é alto demais. Porque percebem que enquanto você estiver comprometido em ser aceito por todos, estará fadado a nunca ser inteiro. Porque enquanto gasta sua energia para caber no molde, você deixa de usá-la para construir o império da sua própria vida. E é exatamente nesse ponto que nasce a ruptura. É nesse exato momento que você começa, finalmente, a entender por que as pessoas mais inteligentes não se importam com a vida social. Não é porque não gostam de pessoas, não é porque rejeitam o convívio, mas porque simplesmente não conseguem mais participar da farsa. Maquiavel diria que o primeiro ato de poder verdadeiro começa quando você se recusa a viver de acordo com as expectativas dos outros. Quando você entende que quem vive para agradar, vive acorrentado, e que quem vive para se encaixar, abre mão todos os dias de ser aquilo que realmente poderia ser. A maior armadilha da vida social não é aquilo que ela exige de você explicitamente. Não é o convite que te fazem. Não é o evento que você sente que precisa ir. Não é a conversa que você acha que deveria participar. A verdadeira armadilha está naquilo que ela te cobra silenciosamente, sem que você perceba. Porque, no fundo, toda interação social baseada em busca por aceitação tem um custo. Um custo alto, disfarçado, invisível e devastador. E esse custo não é dinheiro, não é tempo, embora também seja. O preço da aceitação é a sua própria autenticidade. É a sua essência sendo leiloada, pedaço por pedaço, cada vez que você ri de uma piada que não acha graça, cada vez que concorda com algo que não acredita, cada vez que se cala para não desagradar, cada vez que se veste, se comporta, se molda, não para ser quem é, mas para ser aceito por quem nem sequer te conhece de verdade. E aqui mora uma verdade maquiavélica que poucos têm coragem de encarar. A busca pela aceitação social é, na prática, a rendição voluntária do próprio poder. Porque enquanto você estiver ocupado tentando ser agradável, simpático, adequado, estará sem perceber abrindo mão do único recurso que realmente importa, sua soberania pessoal. E essa é a moeda mais cara que existe, porque quando você entrega sua autenticidade em troca de aprovação, você não perde só quem é. Você perde sua clareza, perde sua força, perde sua capacidade de pensar de forma independente. Porque a partir do momento em que você faz do olhar dos outros um espelho para medir seu valor, você se torna prisioneiro desse olhar. E o mais cruel é que isso não acontece de forma explícita. A vida social não te entrega um contrato dizendo: se quiser pertencer, assine aqui e abra mão de quem você é. Não. Ela faz isso de maneira muito mais sutil. Ela te seduz. Ela te embriaga com pequenas doses de validação. Um elogio aqui, uma risada ali, uma curtida, um convite, uma aprovação momentânea. E sem perceber, você começa a construir uma versão sua que não é sua. É uma versão moldada, editada, aparada, adaptada para caber no molde social. E quando percebe, já não sabe mais onde termina essa versão inventada e onde começa quem você realmente é. E aqui surge a pergunta que Maquiavel colocaria na mesa, olhando fixamente nos seus olhos, sem piscar. A quem pertence a sua vida? Porque se sua vida pertence às expectativas dos outros, então você não é soberano de si. Você é súdito. Um súdito elegante, bem vestido, bem educado, sorridente, mas ainda assim, um súdito.
E enquanto você continuar pagando essa moeda invisível, acreditando que ela é o preço natural para ser aceito, continuará distante da liberdade que você tanto diz buscar. O mais irônico, e talvez o mais trágico, é que a maioria sequer percebe que está pagando esse preço. Porque a sociedade fez um trabalho brilhante em normalizar essa troca. Desde que você nasceu, te ensinaram que ser aceito é prioridade. Que ser amado, reconhecido e incluído é sinônimo de sucesso. Mas ninguém te contou o que isso custa. Ninguém te contou que para caber, você teria que se diminuir. Que para agradar, você teria que se calar. Que para pertencer, você teria que lentamente se apagar. E sabe qual é a parte mais sombria? Que esse preço nunca tem fim. Porque uma vez que você começa a jogar esse jogo, percebe que a aceitação é uma dívida que nunca se quita. Sempre haverá algo que você precisa fazer, algum traço que precisa esconder, algum pensamento que precisa censurar, algum comportamento que precisa modificar. Tudo isso para manter a ilusão de que você pertence. E nesse processo, o que vai ficando pelo caminho é você, sua verdade, sua essência, sua liberdade. Maquiavel diria que não existe maior fraqueza do que viver refém da aprovação dos outros, porque quem vive assim, vive vulnerável, vive manipulável, vive dependente. E aqui surge o paradoxo que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você se esforça para ser aceito, menos você é respeitado. Porque o mundo percebe, mesmo que de forma inconsciente, quem vive para agradar. E ninguém, absolutamente ninguém, respeita aquele que está disposto a negociar a própria dignidade em troca de um sorriso, de um aplauso, de uma curtida. E se você acha que isso não é com você, pare. Olhe com brutal honestidade para os últimos meses da sua vida. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou estar onde não queria estar? Ouvir o que não queria ouvir, sorrir quando queria levantar e ir embora. Quantas vezes você se traiu, silenciosamente, só para não ser aquele que estraga o clima, que fica deslocado, que parece esquisito? E agora que você percebe isso, precisa fazer a pergunta que vai definir tudo daqui para frente. Quantas versões suas você ainda está disposto a matar? Só para ser aceito por quem nem sequer te conhece de verdade? Porque, se existe uma verdade que Maquiavel te ensinaria hoje, é esta. O preço da aceitação é sempre maior do que o benefício de pertencer. E só quem tem coragem de recusar essa moeda é que, de fato, começa a experimentar a verdadeira liberdade. Existe um ponto na jornada de qualquer mente que ousa questionar, que ousa enxergar além da superfície, que é absolutamente inevitável e profundamente desconfortável. O ponto onde você percebe, sem mais possibilidade de ignorar, que quanto mais entende a vida, mais difícil se torna fazer parte dela da maneira que a maioria faz. Porque o entendimento não vem só com clareza, não vem só com lucidez, ele vem também com um preço brutal, a incapacidade de continuar fingindo. Fingindo interesse, fingindo afinidade, fingindo que aquele jogo social faz algum sentido. E quando esse ponto chega, não há mais volta. O que foi visto não pode mais ser desvisto. O que foi compreendido não pode mais ser descompreendido. E é aqui que a realidade começa a se mostrar em sua forma mais crua, mais nua e mais maquiavélica. Você começa a perceber que a maioria das interações humanas são movidas, não pela busca sincera de conexão, mas por mecanismos primitivos de validação, de status, de pertencimento, de proteção contra o desconforto da própria existência. E enquanto muitos ainda se satisfazem com as migalhas emocionais que o convívio social oferece, uma aprovação vazia, uma conversa sobre nada, uma troca de aparências, você começa a se perguntar, de forma quase angustiante: é só isso?
E essa pergunta ecoa. Ela não te abandona. Ela não te deixa dormir, porque no fundo você sabe que não é só isso. Maquiavel já alertava sobre isso de outra forma, quando dizia que os homens veem o que aparentas, mas poucos sabem quem tu és. E essa frase, que na política descreve o jogo do poder, na vida social descreve com precisão cirúrgica o jogo das aparências. Porque você percebe, com cada vez mais clareza, que a maioria das pessoas não se relaciona com quem você é, mas com o que você aparenta ser. E isso te sufoca. Porque você entende que, para manter certos vínculos, você precisaria continuar atuando, continuar desempenhando um papel, continuar vendendo uma versão superficial de si mesmo que agrada, que não confronta, que não incomoda. Só que quanto mais você entende, menos você suporta esse teatro. Menos você suporta gastar energia fingindo que não percebe as dinâmicas ocultas nas entrelinhas das conversas, nos olhares, nas risadas falsas, nos silêncios desconfortáveis que ninguém verbaliza, mas que todos sentem. E é nesse momento que algo dentro de você começa a morrer. Não uma morte ruim, não uma morte destrutiva, mas uma morte necessária. A morte da necessidade de ser aceito. A morte da ilusão de que é possível viver livre e, ao mesmo tempo, agradando todo mundo. E conforme essa morte se instala, você começa a entender algo que Maquiavel jamais te esconderia. A liberdade custa caro, e a primeira parcela é a solidão. Porque você percebe que, para ser livre, para ser inteiro, para ser autêntico, será inevitável, em muitos momentos, se afastar. Não porque odeia as pessoas, não porque é antissocial, mas porque simplesmente não consegue mais negociar sua consciência, sua lucidez, sua visão clara da realidade, em troca de um lugar à mesa de conversas vazias. E aqui mora um paradoxo cruel, porém libertador. Porque quanto mais você se afasta do jogo social tradicional, mais percebe que, na verdade, nunca pertenceu de verdade àquele jogo. Que durante anos, talvez décadas, você apenas desempenhou um papel. Um papel ensinado, condicionado, treinado. E agora que você vê, agora que você entende, não dá mais para voltar. Não dá mais para aceitar convites que não fazem sentido. Não dá mais para sorrir quando não há motivo. Não dá mais para concordar quando tudo dentro de você grita em discordância. E sabe qual é o detalhe mais brutal? Que isso não passa despercebido. As pessoas sentem. Elas percebem, mesmo que não saibam colocar em palavras, que você não está mais jogando o mesmo jogo. Percebem que você não se importa mais com as mesmas coisas. Que você não se esforça mais para agradar. Que você não precisa mais da aprovação coletiva para se sentir inteiro. E isso incomoda, isso provoca, isso desestabiliza, porque sua simples presença agora é um lembrete incômodo de que é possível existir fora do roteiro, de que é possível viver sem se curvar, de que é possível estar no mundo sem ser escravo dele. E se você acha que isso te torna solitário, Maquiavel te diria o contrário. O príncipe que não depende da aceitação popular é aquele que governa de fato. Porque o que você perde em quantidade de interações, ganha em qualidade de existência. O que você perde em validação externa, ganha em soberania interna. E quando você percebe isso, uma nova compreensão se abre. Quanto mais você entende, menos você se encaixa. E menos isso te importa. Porque no final, não se trata de se encaixar. Nunca foi sobre isso. Se trata de construir, se trata de governar, se trata de ser inteiro. E quem vive inteiro, quem vive livre, quem vive fora do jogo, nunca mais aceita viver como peça descartável no teatro da vida social. Existe um ponto na jornada dos que enxergam além, dos que pensam além, dos que não conseguem mais aceitar a mediocridade confortável do convívio social, que chega como um golpe seco, frio e inevitável.
O ponto onde, pela primeira vez, a solidão se apresenta não mais como escolha, mas como consequência. E ela chega carregada de dor, de desconforto, de uma sensação quase insuportável de estar deslocado no mundo. Porque, de repente, você percebe que não há mais espaço para você nos lugares que antes frequentava, nas conversas que antes aceitava, nas conexões que antes tentava manter. E nesse primeiro momento, tudo isso parece um castigo. Parece que algo deu errado. Parece que, ao escolher pensar, ao escolher enxergar, você foi condenado a andar sozinho. E é exatamente aqui que mora o paradoxo mais brutal e mais libertador de todos. Porque essa solidão que, no início, parece um exílio, um afastamento forçado, uma rejeição do mundo, se revela pouco a pouco como um privilégio reservado apenas aos fortes. E Maquiavel, se estivesse sentado diante de você agora, te olharia nos olhos e diria sem pestanejar: aquele que não depende dos outros para se validar é de fato o único que é livre. Porque a verdade que ninguém te contou, e que quase ninguém suporta ouvir, é que a solidão não é um castigo para os inteligentes. Ela é a libertação final. Ela é o território sagrado onde se constrói aquilo que é impossível construir no meio do ruído, no meio da multidão, no meio do teatro social. No começo, claro, dói, porque sua mente foi treinada desde a infância para associar solidão a fracasso, a rejeição, a problema, a desvio. Afinal, desde que você aprendeu a falar, te ensinaram que quem está sozinho é estranho, que quem se isola é antissocial, que quem não tem vida social ativa é no mínimo suspeito. E é aqui que começa o processo mais doloroso e mais necessário da sua vida: desconstruir tudo isso. Porque você percebe que esse treinamento mental, essa programação social, não foi feita para te proteger. Foi feita para te manter dependente. Dependente de aprovação. Dependente de pertencimento. Dependente da constante necessidade de estar cercado de pessoas, mesmo que essas pessoas não te acrescentem absolutamente nada. E à medida que você rompe com essa ilusão, algo extraordinário começa a acontecer. O silêncio, que antes te assustava, começa a se transformar em refúgio. A ausência de convites, que antes parecia rejeição, começa a se revelar como liberdade. A falta de interações sociais, que antes parecia um sinal de fracasso, agora começa a soar como privilégio. Porque pela primeira vez na vida, você começa a ter espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço espiritual. E nesse espaço, você descobre algo que o mundo social se esforça desesperadamente para esconder de você: paz. E é nesse ponto que você entende uma das leis mais ocultas do poder. Uma lei que Maquiavel sussurraria no seu ouvido se pudesse: aqueles que não suportam a solidão estão fadados a serem governados por quem a domina. Porque quem não suporta o próprio silêncio, quem não consegue estar consigo mesmo, quem não aguenta encarar a própria consciência, é inevitavelmente vulnerável. Vulnerável ao olhar dos outros, vulnerável à opinião pública, vulnerável às regras do jogo social. E quem é vulnerável não é livre. Quem é vulnerável é facilmente manipulado, conduzido, distraído, controlado. E aqui surge um novo entendimento mais poderoso, mais afiado, mais inegociável. A solidão, quando escolhida, quando aceita, quando abraçada, não te enfraquece. Ela te blinda, ela te arma, ela te fortalece. Porque é na solidão que você recupera aquilo que a vida social te roubava diariamente, sem que você percebesse. Clareza. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre o que você quer. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre quem merece e quem não merece ter acesso a você, ao seu tempo, à sua energia, à sua mente. E o mais irônico
e ao mesmo tempo poético é que, quanto mais você abraça essa solidão, mais percebe que nunca mais estará realmente sozinho. Porque você começa, sem querer, a atrair aqueles que, assim como você, também saíram do teatro. Também quebraram o roteiro. Também decidiram viver fora do jogo. E essas conexões, raras, verdadeiras, limpas, são completamente diferentes de tudo que você já experimentou. Porque elas não nascem da carência, não nascem da necessidade, não nascem do desespero por aceitação. Elas nascem da escolha consciente de compartilhar a jornada com quem não precisa, mas quer estar ali. Por isso, se no início a solidão parece dor, depois ela se revela como território sagrado. E uma vez que você pisa nele, uma vez que você entende o poder que existe nesse espaço, não há mais volta. Você não consegue mais fingir que se satisfaz com superficialidade. Você não consegue mais tolerar o vazio das interações forçadas. Você não consegue mais aceitar pagar o preço absurdo da aceitação social. Porque agora você sabe. Agora você entende. Agora você experimentou na pele a verdade que poucos têm coragem de encarar. A solidão não é punição dos fortes. Ela é o privilégio dos livres. Existe uma confusão brutal, perpetuada tanto pela ignorância coletiva, quanto pela própria fragilidade emocional de quem nunca ousou caminhar sozinho, que faz com que muitos confundam dois conceitos que, na prática, estão em extremos opostos: isolamento e soberania. E essa confusão não é só teórica. Ela é, na verdade, a armadilha que destrói mentes brilhantes, que paralisa os inteligentes, que faz com que muitos desistam do próprio caminho antes mesmo de começá-lo. Porque, ao primeiro sinal de desconexão social, de afastamento, de ruptura com o jogo das aparências, surge aquele pensamento corrosivo, aquele medo irracional. Será que estou me isolando? Será que estou ficando estranho? Será que há algo errado comigo? E é nesse exato momento que a maioria recua, que volta correndo para o conforto da superficialidade, mesmo sabendo que aquilo não preenche mais, não faz mais sentido, não serve mais. E aqui é onde entra de forma cirúrgica e absolutamente necessária uma das distinções mais poderosas da filosofia maquiavélica aplicada à vida pessoal. O isolamento é a prisão dos fracos, a soberania é o refúgio dos fortes. E entender essa diferença não é apenas um detalhe semântico. É literalmente a diferença entre construir uma vida de liberdade ou passar o resto da existência acorrentado à validação alheia. O isolamento nasce da dor. Ele é fruto da rejeição. É o resultado de quem queria pertencer, de quem implorou por espaço, de quem se dobrou até quase quebrar para ser aceito. E mesmo assim foi descartado, ignorado, esquecido. O isolado não escolheu estar só. Ele foi empurrado para a margem. E nesse lugar, ele não encontra paz. Ele encontra ressentimento. Ele encontra amargura. Ele encontra o eco constante de uma pergunta sufocante: por que não fui suficiente? O isolamento é prisão mental, emocional, espiritual. É uma cela construída pelo desespero de quem queria estar no jogo, mas não foi permitido. A soberania, por outro lado, nasce da decisão. Ela é fruto da clareza. Ela surge no exato momento em que você percebe que o preço para permanecer no jogo social é simplesmente alto demais, que não vale mais a pena, que não faz mais sentido. E então você não é empurrado. Você se levanta, você sai, você escolhe, você rompe. E nesse rompimento, pela primeira vez na vida, você experimenta um tipo de silêncio que não é vazio, é plenitude. É um silêncio que não dói, que não te acusa, que não te diminui. Pelo contrário, te amplia, te fortalece, te blinda. E aqui mora uma das verdades mais brutais que Maquiavel colocaria diante de você,
sem nenhum cuidado para suavizar o impacto. Aqueles que não dominam o próprio espaço interno se tornam eternamente reféns do espaço coletivo. Porque quem não aprende a se bastar, quem não aprende a estar consigo, quem não entende que é na solidão que se constrói a verdadeira força, estará para sempre vulnerável ao olhar dos outros, ao julgamento dos outros, às expectativas dos outros. E se isso dói, se isso incomoda, perfeito. Porque é para incomodar, é para quebrar, é para destruir, sem piedade, essa ilusão infantil de que felicidade é sinônimo de aceitação social, de que plenitude vem de estar cercado, de que pertencimento é uma necessidade biológica inegociável. Não. Isso é uma mentira vendida para te manter dócil, previsível, manipulável, facilmente distraído e permanentemente dependente do que os outros pensam sobre você. Quando você entende essa diferença, algo muda de forma irreversível. Você para de buscar. Você para de mendigar atenção, afeto, validação. Você entende que não precisa mais estar em todos os lugares, em todas as conversas, em todos os grupos, em todas as rodas. Você começa a aparecer apenas quando faz sentido, apenas quando é estratégico, apenas quando é escolha e não obrigação. E, ironicamente, quanto mais você se afasta desse jogo, mais percebe o quanto ele é pequeno, o quanto ele é previsível, o quanto ele é ridículo. Porque, visto de fora, o teatro social perde todo o seu glamour, toda a sua importância, toda a sua falsa grandiosidade. E sabe qual é o detalhe mais curioso? Que uma vez soberano, você não se torna invisível. Pelo contrário, você se torna magnético. Você se torna aquele que intriga, aquele que incomoda, aquele que os outros observam, comentam, questionam. Por que ele não precisa estar aqui? Por que ele não busca o que todos buscam? Por que ele não se esforça para ser visto e mesmo assim é impossível ignorá-lo? Porque no fim das contas, quem se retira por escolha se torna, inevitavelmente, mais poderoso do que todos que permaneceram no jogo pela necessidade de pertencer. Maquiavel te ensinaria isso da forma mais direta e crua possível. A verdadeira influência não está em ser visto constantemente, mas em ser notado, inevitavelmente, quando aparece. E isso só acontece quando você entende, internaliza e vive essa diferença fundamental. O isolamento enfraquece, a soberania empodera. E quem vive na soberania nunca mais volta a ser prisioneiro do olhar dos outros. Existe um ponto na vida de quem rompe com o teatro social, de quem destrói as próprias algemas invisíveis, que a maioria sequer imagina. Um ponto onde, pela primeira vez, você percebe que não jogar é, na verdade, o jogo mais poderoso de todos. Que não buscar validação é exatamente o que te torna magnético. Que não precisar ser visto é o que te faz impossível de ser ignorado. E aqui nasce uma das verdades mais brutais, mais desconcertantes, mais maquiavélicas que poucos jamais compreenderão. Quem não precisa do olhar dos outros, inevitavelmente passa a ser aquele que controla o jogo. E o mais irônico, e ao mesmo tempo poético, é que isso não acontece porque você tenta. Pelo contrário, acontece justamente porque você não tenta mais. Porque quando você para de correr atrás, o mundo começa, silenciosamente, a te procurar. Quando você abandona a busca desesperada por aprovação, algo muda no seu campo. Sua postura muda, sua energia muda, sua presença muda. Porque agora você carrega algo que poucos possuem: soberania. Você não está mais no jogo da necessidade. Você está no jogo da escolha. E isso, meu amigo, te torna automaticamente raro. E tudo que é raro tem valor. Maquiavel entenderia isso como ninguém. Ele sabia que, na política, assim como na vida, quem demonstra carência, quem demonstra necessidade, perde poder instantaneamente.
Porque a simples percepção de que você precisa te coloca automaticamente em posição de inferioridade. E o mesmo se aplica ao jogo social. Quem vive buscando ser aceito, quem vive ajustando seus comportamentos para agradar, quem vive moldando sua própria personalidade para caber nos moldes coletivos, comunica uma única coisa, ainda que inconscientemente: eu sou dependente do olhar de vocês. E no instante em que isso é percebido, todo o seu poder evapora. Por outro lado, quem rompe com isso, quem se afasta não por rejeição, mas por decisão, não se torna invisível. Se torna um enigma. Uma figura que ninguém consegue rotular, que ninguém entende direito, que ninguém consegue encaixar nas caixinhas comuns. E esse enigma fascina, intriga, incomoda. Porque no fundo, o que sua presença comunica, sem que você precise dizer uma única palavra, é simples, direto e devastador. Eu não preciso de vocês. E isso, para quem vive na prisão da validação, é quase insuportável. E aqui mora um dos segredos mais ocultos e mais poderosos do jogo da vida. Quanto menos você se esforça para ser aceito, mais respeito você gera. Quanto menos você busca se encaixar, mais sua presença se torna impossível de ser ignorada. Porque o mundo, por mais que viva preso nas próprias farsas sociais, reconhece instintivamente aquele que não joga o mesmo jogo. Reconhece, teme e muitas vezes deseja. Porque no fim das contas, todos estão sedentos por autenticidade. Mas quase ninguém tem a coragem de ser autêntico. E se você acha que isso é sobre se isolar completamente, se engana. Porque o jogo secreto dos que não precisam de validação não é sobre se esconder. É sobre aparecer. Quando se quer. Onde se quer. Da forma que se quer. E principalmente, sem nunca mais ser prisioneiro do que os outros esperam. É sobre estar presente, não porque se precisa estar, mas porque se escolheu estar. É sobre falar, não porque se busca aprovação, mas porque se tem algo que vale a pena ser dito. É sobre interagir, não por carência, mas por alinhamento, por afinidade, por estratégia e, às vezes, simplesmente por prazer. E sabe qual é o efeito colateral inevitável de viver assim? Você se torna inacessível para quem não está no mesmo nível de consciência. Não porque você se acha melhor, não porque você se acha superior, mas porque agora o preço para acessar você é alto. O preço é autenticidade, é verdade, é presença real. E quem não consegue pagar esse preço, simplesmente não entra. E mais uma vez, Maquiavel te lembraria, com aquele tom frio, direto e inegociável: o mais poderoso dos homens é aquele que pode se dar ao luxo de não depender de ninguém. E é exatamente isso que acontece quando você sai do jogo da validação. Você para de ser refém, para de ser previsível, para de ser manipulável. E nesse exato momento, você se transforma no que poucos terão coragem de se tornar. Alguém que não joga para ganhar, porque já venceu simplesmente por não precisar mais jogar. Chega um momento na jornada de qualquer ser humano que decidiu consciente e definitivamente sair do teatro social. Que não há mais espaço para rodeios, para desculpas elegantes, para justificativas intelectualmente aceitáveis. Um momento em que só existe uma pergunta seca, crua, brutal e absolutamente inegociável: você está disposto a pagar o preço da liberdade? Ou vai, mais uma vez, se ajoelhar diante do olhar dos outros e aceitar ser refém de uma vida que nunca foi e nunca será sua? E aqui não há meio termo. Não há zona neutra. Não há espaço para ficar no meio do caminho. Porque quem não escolhe, já escolheu. Quem não decide, já decidiu. E nesse jogo, a ausência de escolha sempre significa submissão. O preço da autenticidade nunca é baixo. Nunca foi, nunca será. Porque ao decidir ser livre,
você automaticamente abre mão de algo que a maioria não está preparada para soltar: a aceitação dos comuns, o conforto do pertencimento fácil, o alívio momentâneo de ser visto, de ser ouvido, de ser validado, ainda que no fundo saiba que tudo aquilo é falso, superficial, vazio. E é exatamente por isso que tão poucos têm coragem de atravessar essa porta. Porque do outro lado não há palmas, não há tapinhas nas costas, não há convites para festas, nem mensagens de saudades no WhatsApp. Do outro lado há silêncio, há espaço, há vazio. E dentro desse vazio, há você, inteiro, nu, cru, sem máscaras, sem personagens, sem plateia. E é nesse exato momento que o jogo vira, porque enquanto você se desespera tentando preencher esse espaço, ele parece insuportável, parece um castigo, parece solidão. Mas no instante em que você para de resistir, o que antes parecia vazio se revela como a mais poderosa das presenças, a sua. Pela primeira vez na vida, você não está mais cercado de vozes externas te dizendo quem você deve ser, como você deve agir, o que você deve fazer para ser aceito. Pela primeira vez você ouve a única voz que realmente importa, a sua. E quando isso acontece, algo muda para sempre. Porque nesse momento você percebe que tudo o que o mundo tentou te vender sobre felicidade, pertencimento, sucesso, era mentira. Maquiavel diria isso de forma fria, direta e irrefutável. O maior erro dos homens é acreditar que podem ser livres sem pagar o preço da liberdade. E se você acha que pode continuar flertando com a autenticidade enquanto ainda busca a aceitação, te digo sem rodeios, você está se enganando. Porque não existe meio livre, não existe meio autêntico. Ou você é, ou não é. Ou você vive de acordo com aquilo que realmente ressoa com sua verdade mais profunda. Ou vive eternamente editando sua própria essência para caber nos moldes de uma sociedade que jamais vai te aceitar por inteiro. Porque para isso, ela teria que antes aceitar a própria mediocridade. E ela não vai. Nunca vai. E aqui está a parte mais desconfortável de todas. Ninguém vai te aplaudir por escolher ser livre. Ninguém vai te parabenizar por ser autêntico. Ninguém vai te erguer um monumento por ter rompido com a farsa coletiva. Na verdade, quanto mais você vive alinhado com sua própria verdade, mais vai incomodar. Mais vai ser visto como estranho, como arrogante, como antissocial, como difícil. Porque a sua simples existência agora é um espelho incômodo que obriga os outros a olharem para aquilo que passaram a vida inteira tentando ignorar. Que é possível viver sem precisar da aprovação de ninguém. Mas que isso exige coragem. Uma coragem que pouquíssimos possuem. E se isso te assusta, perfeito. Era para assustar, porque ninguém te contou que liberdade é leve, mas não é confortável. Que autenticidade é simples, mas não é fácil. Que viver fora do jogo é libertador, mas ao mesmo tempo solitário. E ainda assim, mesmo com todo esse desconforto, mesmo com toda essa ruptura, aqui vai a verdade final. A verdade que Maquiavel te entregaria sem piscar. Por mais alto que seja o preço da liberdade, ele ainda é infinitamente menor que o custo de viver uma vida inteira acorrentado. Por isso agora, não existe mais espaço para fingir que você não sabe. Não existe mais como se esconder atrás da ignorância confortável. Porque você viu, você entendeu. E uma vez que isso acontece, não dá mais para desver. Não dá mais para desentender. Agora só resta uma pergunta. Uma pergunta que vai definir absolutamente tudo daqui para frente. Você aceita pagar o preço da autenticidade? Ou escolhe continuar sendo prisioneiro do olhar dos outros, vivendo uma vida que nunca foi e nunca será sua?